Come
gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode Olá, amados irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor nos sejam multiplicadas e que seja assim na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todo o nosso país. É com muita alegria que nós cultuamos ao Senhor nesta manhã de domingo, dia dedicado especialmente para celebrarmos a Ele, praticarmos boas obras, termos exercícios devocionais ainda mais do que durante a semana e podermos ouvir a voz do Senhor. Eu quero te convidar a orar. Convide as pessoas que estão na sua casa para pararem tudo o que estão fazendo para orar conosco. E nós vamos meditar na palavra do Senhor daqui a pouco. Oremos. Amado Deus, Deus grandioso, Deus todo-poderoso, aquele que tem o domínio de todas as coisas e de todos os seres em suas mãos. É a Ti, Senhor, que nós levantamos as nossas vozes neste domingo. É a Ti que nós adoramos, é a Ti que nós rendemos culto, é a Ti que nós declaramos a nossa total dependência. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, fale conosco nesta manhã através da Tua santa palavra. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu sabes que precisamos ouvir de Ti. Visita aqueles que estão enfermos, cura-os conforme a Tua vontade. Dê sabedoria aos profissionais da saúde, aos médicos e enfermeiros, para cuidarem daqueles que têm passado necessidade. Dá sabedoria também, ó Pai, nós te pedimos, aos governantes, para que administrem bem os recursos
e possam, ó Pai, atender às necessidades de todo o povo. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados e as nossas falhas e fala aos nossos corações conforme o teu querer através da tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor nosso Deus lá no livro de Gênesis, capítulo número 3, versículos de 6 a 9. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Irmãos, este é um texto clássico da palavra do Senhor que nos remete ao início do pecado na humanidade. E realmente a queda é narrada aqui em todo o capítulo 3, mostrando não somente aquilo que Adão e Eva fizeram de errado, mas também a consequência deste pecado. Existem algumas perguntas que são clássicas também e que acompanham a humanidade, e principalmente aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Perguntas do tipo: de onde viemos, quem somos nós, por que é que existimos e para onde nós iremos? Bom, mas há também uma outra pergunta que tem ocupado a mente de muitas pessoas, principalmente nos tempos em que vivemos. E a pergunta é: por que é que nós sofremos? Até mesmo a chegada a este mundo é algo que traz dor e sofrimento, não somente à mãe, mas também ao filho ou à filha, quando há ali um rompimento de uma relação que estava muito íntima, um corpo dentro de outro, para que aquele corpo que foi gerado, aquela vida, aquele bebê, pudesse agora viver de maneira independente. Nós sabemos que isto causa uma dor, isto causa um sofrimento também naquele momento. É claro que isso tudo passa e depois vem a ser uma alegria para ambos. O poeta carioca Francisco Otaviano escreveu um poema chamado Ilusões da Vida. E ele diz assim: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Quando a gente olha para o versículo 6 e o versículo 7 do texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que há uma ação dos seres humanos ali representados pelos nossos pais, Adão e Eva, que mostram que o sofrimento humano, ele é resultado do pecado. Nos versículos 6 e 7, isto nos é apresentado pela palavra de Deus. A mulher viu que a árvore era boa para se comer. Que árvore? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. A única árvore da qual o Senhor disse: do fruto desta árvore não comereis. A mulher viu que ela era agradável aos olhos e que ela era desejável ali para dar entendimento a ambos, Adão e Eva. E a mulher toma do fruto e ela come e oferece a Adão, o seu marido, e ele também come deste fruto. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas, para se cobrirem, para esconderem a sua nudez. A entrada do pecado na humanidade por meio de Adão e Eva é a maior tragédia de todos os tempos que já sobreveio a nós.
Talvez você seja uma das pessoas que vão discordar disso. Talvez você argumente que as guerras mundiais são piores do que isso. Ou ainda que a desgraça de uma vida controlada pelas drogas é pior do que isso. Ou ainda até mesmo os genocídios que já aconteceram em toda a história humana seja pior do que isso. Ou até mesmo as pandemias que vivemos sejam piores do que isso. Porém, nós estamos aqui diante de um fato diferenciado. Ao afirmar que o pecado é a maior tragédia da humanidade, nós nos referimos ao ser humano de maneira integral. E é este ser humano integral que ao morrer voltará ao pó da terra, de onde ele foi formado, e o seu espírito voltará a Deus que o deu. Nos diz assim a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo número 7. Sendo assim, pandemias, guerras, genocídios, a corrupção, tudo isso pode matar somente o nosso corpo. Mas o pecado, este sim, traz a morte eterna do espírito. E na verdade, uma vida de morte eterna, que é causada pela condenação do pecado. Você já imaginou viver uma vida que na verdade não é vida, que é morte, e saber que esta morte não terá fim e que o sofrimento não tem fim? Esta é a consequência do pecado, deste pecado que Adão e Eva cometeram lá na criação, lá no Jardim do Éden, quando o Senhor tinha um relacionamento muito íntimo com eles. Quando Adão e Eva eles erraram o alvo, isto se constituiu na maior tragédia da humanidade. E ao lado do dia da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, também como o dia mais triste de toda a criação divina. Há quem duvide até da existência de Adão e Eva, mas a Bíblia é a palavra fiel de Deus. E um dia todos terão certeza de que isto é verdade. E há ainda quem diga, eu não tenho nada a ver com Adão e Eva. E se eu estivesse lá, eu não teria desobedecido a Deus. Mas a verdade é bem diferente disso, não é? Bom, a verdade é que sem Cristo nós agiríamos da mesma forma, errando o alvo, entristecendo o Espírito Santo de Deus e causando também esta separação da união que até então era perfeita entre Deus e as suas criaturas. Se nós fôssemos Adão, muito provavelmente quando Eva nos desse daquele fruto para comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal, era bem capaz da gente dizer assim, obrigado Eva, eu já acabei de comer do mesmo fruto. É bem capaz, irmãos, da gente ter errado, ou teríamos errado da mesma forma, porque Adão e Eva representam eu e você, cada um de nós, amados irmãos, pessoas comuns, pessoas humanas, pessoas limitadas. Então nós precisamos entender, amados, qual é a dimensão do pecado e da tragédia causada para que a gente possa reconhecer a origem de todo o sofrimento que vem a cada um de nós. Porque nós temos tido o entendimento que o sofrimento é algo que acomete a todas as pessoas. Ninguém passa por esta vida sem experimentá-lo. A gravidade da doença, na sua essência, ela só é conhecida por quem a sofre. Assim como a grandiosidade da cura, na sua essência, só é reconhecida por aquela pessoa que nasceu de novo quando foi curada. E o que isso tem a ver com o pecado? É que o pecado é a maior doença de todos os tempos. E é a que causa o maior sofrimento, que é a separação de Deus. Adão e Eva viviam em paz entre eles e com o Deus Criador. Havia uma comunhão estabelecida ali. Porém, eles pecaram, eles erraram e a separação surgiu. Não porque Deus assim quisesse, mas porque o homem escolheu errado naquele momento. Tomou a atitude errada de desobedecer, de querer ser igual a Deus. Ou seja, de querer ser Deus e de dominar sobre a sua vida. Nós temos a consciência de quem domina sobre nós é o Senhor Jesus. É Ele quem é o soberano Criador. É Ele quem é o soberano Pai. É aquele quem governa e que nos dirige os caminhos e a Ele devemos nos reportar. Dizer a Ele tudo o que temos pensado,
tudo que temos praticado, tudo que temos sentido, tudo que temos falado, para que Ele possa nos perdoar quando estamos errados e arrependidos e nos direcionar para o caminho da vida eterna. Diz a palavra do Senhor, lá no profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Talvez você se sinta longe de Deus. Tenha certeza de que tem pecado envolvido neste pensamento. Este sentimento de estar longe de Deus envolve necessariamente, muito provavelmente, o seu abandono da presença de Deus. O não buscar mais e ter comunhão e ter contato com o Pai Celestial. O historiador britânico Edward Gibbon, ele concluiu um pensamento sobre a história humana dizendo que a história ela é pouco mais do que o registro de crimes, loucuras e infortúnios de toda a humanidade. Alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill também escreveu sobre a questão humana relacionada à história. Enquanto os homens estão reunindo poder e conhecimento com sempre crescente rapidez, as suas virtudes e a sua sabedoria não têm mostrado nenhum aperfeiçoamento perceptível com o passar dos séculos. Sob suficiente pressão, a fome, o terror, a paixão guerreira ou mesmo o frio furor intelectual, o homem moderno que conhecemos tão bem, ele praticará os mais terríveis atos e a mulher moderna estará com ele apoiando-o. Isso é triste, isso é deprimente, mas é algo real, algo que aconteceu e que ele viu acontecer já na Segunda Guerra, anos depois de ter declarado isso. Mas isso também nos remete a Adão e Eva, homem e mulher. Não importa quem comeu primeiro, os dois comeram, os dois desobedeceram, os dois quiseram se igualar a Deus, sendo conhecedores do bem e do mal. E a gente sabe que isso trouxe consequência para toda a humanidade até os dias de hoje. A desobediência humana a Deus é o vírus mais perigoso que nós enfrentamos. A doença do pecado, ela tem o poder de nos fazer morrer. O apóstolo Paulo fala sobre isso ao escrever aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas diante da morte iminente de todos nós, a esperança ela brota da atitude individual de Deus, que foi traído pela humanidade e ainda assim procura a humanidade na pessoa de Adão, o representante federativo daquela primeira família, para que houvesse a oportunidade de Adão se reconciliar com ele. Lá em Romanos 6, 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é claro que Paulo está falando através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Deus quem procura o pecador. Melhor dizendo, é Deus quem nos procura na viração do dia e vem até nós com a pergunta que ele fez ao próprio Adão: onde estás? É lógico que o Deus onisciente, ele sabe onde o homem está. Mas a questão aqui, ela vai muito além do local físico onde Adão estava se escondendo, ou até mesmo onde nós podemos tentar nos esconder. Deus quer dar ao homem a oportunidade deste reconhecer onde está o seu coração pecaminoso. Onde nós temos colocado, investido o nosso tempo, colocado as nossas forças. Qual é o pecado que tem nos afastado do Senhor? Quais são as seduções deste mundo que tem nos conquistado? Em que momento nós deixamos de ter prazer e nos deleitar na presença de Deus para querermos ser Deus? Na viração do dia, Deus aparece a Adão e Eva e busca um contato para que estes se arrependam. Na viração do nosso dia, em momento crucial das nossas vidas, quando o Espírito Santo nos incomoda com aquele pecado que nós temos cometido, nos alertando que é tempo de deixá-lo para trás, nos alertando que é tempo de nos arrependermos, de confessarmos, de abandonarmos os vícios, de olharmos firmemente para a cruz de Cristo.
Neste momento, o Senhor está demonstrando a sua graça. Nós estamos diante da esperança, e esta esperança da reconciliação em meio a uma depravação total em que vivemos, não somente Adão e Eva, mas toda a humanidade. Esta esperança tem nome, é Jesus Cristo, o segundo Adão. A graça de Deus, ela começa a ser manifestada imediatamente após a queda de Adão e Eva. Nós vemos isto aqui agora a partir do versículo número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, ele lhe perguntou: onde estás? A graça de Deus, ela é manifestada. É Deus quem os procura. É Deus quem vai ao encontro deles para lhes dar uma segunda chance. Talvez você tenha sentido isto nesta manhã, ao ler este texto e se lembrar que você tinha uma comunhão muito prazerosa com Deus, mas que você escolheu errar. E por conta deste erro, o pecado nasceu, e este pecado, às vezes, ele é alimentado, e por conta desta alimentação, a separação entre ti e o teu Deus tem sido cada vez maior. Mas Deus tem vindo ao teu encontro, como vem ao nosso encontro, nos dando uma segunda chance para que possamos nos reconciliar com Ele. É esta graça que é completa e é irresistível na pessoa de Jesus Cristo. Não importa quem está pregando a palavra, importa que o Espírito Santo é quem fala ao coração do pecador, levando este ao arrependimento. Esta história de que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, ela é muito perigosa, porque na verdade Deus ama o pecador arrependido, o pecador que não se retrata com Deus. O pecador que, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, escolhe permanecer no erro. A ira de Deus vem sobre ele, mais cedo ou mais tarde, porque Deus abomina o pecado. Ora, o que é o pecado, se não colocarmos algo, alguém, alguma coisa, algum sentimento, algum plano, algum sonho, algum tesouro, alguma riqueza, alguma pessoa à frente do nosso Deus? Mesmo que esta pessoa sejamos nós mesmos, quando colocamos o nosso querer à frente do querer de Deus e da vontade de Deus. Eu gostaria de te levar a uma reflexão nesta manhã. Eu gostaria de te convidar, através de algumas perguntas, a refletir sobre a tua vida. Qual é o teu pecado? Qual é o teu pecado que adoece a tua alma e reflete em doenças até no teu próprio corpo? Porque a gente sabe, a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. O salmista diz, olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Há pessoas que vivem com muitas doenças, doenças às vezes psicossomáticas, e não sabem qual é a origem delas. É claro que a gente precisa ter o devido cuidado, mas muitas vezes a origem da doença e do sofrimento é o pecado, tanto na vida daquele que não conhece a Jesus, quanto na vida daquele que é cristão e que abandonou os caminhos do Senhor. Onde é que você está? A mesma pergunta que Deus fez a Adão, nós podemos fazer a nós mesmos. Onde eu estou? Onde está o meu coração? A palavra do Senhor nos ensina que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Será que você tem tentado se esconder e fugir de Deus, buscando outras coisas que são supérfluas? Será que você tem colocado pessoas ou até mesmo projetos de vida à frente da sua relação com Deus? Isto é possível, isto pode acontecer, mas impossível é você se esconder de Deus. Ou será que você já está no lugar de arrependimento? Será que você já tem recebido o toque do Senhor Jesus Cristo? E isto é algo prático, porque Jesus morreu para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
E ele faz com que nós conheçamos este amor através da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra do Senhor. Daí a importância de nos dedicarmos mais e mais a termos em nossas mãos, em nossa mente e em nosso coração o conhecimento da palavra do Senhor. Adão e Eva tiveram este conhecimento. Ouviram do próprio Deus, a voz de Deus, dizer: está vendo este paraíso todo? Está vendo todas estas árvores? Vocês estão vendo tudo que eu fiz para vocês. Aproveitem, é tudo de vocês. Porém, esta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não provem do fruto dela. O ser humano é meio complicado, não é? Ou talvez muito complicado. Por que é que a gente quer sempre se aproximar daquilo que nos faz mal, daquilo que a palavra do Senhor nos restringe para o nosso bem, aquilo que Deus diz que abomina? O pecado, ele está sempre diante de nós. As tentações do inimigo também estão sempre diante de nós. Mas o Senhor prometeu estar conosco e tem nos dito que devemos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Mas resistir ao diabo dá trabalho. Requer uma vida de oração, requer uma vida devocional, requer uma vida de estudo da palavra de Deus. Nós precisamos entender de uma vez por todas que não podemos mais brincar de sermos crentes, que não podemos mais brincar com o inimigo das nossas almas. Nós precisamos entender que o Deus que nos conquistou para si, através do sangue de Jesus Cristo, requer de nós exclusividade. E quanto mais cedo entendermos isso pela ação do Espírito Santo, mais cedo estaremos contentes com qualquer situação que passemos. Em Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 17, diz que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nós que recebermos esta abundância da graça, o Senhor nos promete que nós reinaremos em vida com Ele, através de Jesus Cristo. É tempo, amados, de reconhecermos as nossas falhas perante Jesus. É tempo de nos ajoelharmos na sua presença, chorarmos, prantearmos e confessarmos o nosso pecado. É tempo de uma vez por todas vivermos a graça irresistível de Deus atuante em nós, confessando ao Senhor o nosso erro, confessando ao Senhor que a natureza de Adão, ela também tem nos perseguido. Mas agora que conhecemos a palavra do Senhor, e o segundo Adão que nos redimiu, que nos reconciliou com o Pai, somos novas criaturas e temos alcançado novamente a perfeita união com o Senhor Deus. Deus quer de nós que esta união seja eterna e para que isto aconteça, a graça do Senhor tem se manifestado mais uma vez. Confesse os seus pecados ao Senhor. Ore ao Senhor. O que nos resta, se não retornarmos ao princípio? O princípio é
Deus e o homem, perfeita união. Perfeita união. Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Do pó veio o homem, e ao pó vai voltar, e suas riquezas vão ficar. Levanta-se sol, põe-se o sol, e a sua origem retorna novamente. A vida e seus ciclos, formas que retornam ao princípio. Deus e o homem, perfeita união. A vida e seus ciclos, formas que retornam ao princípio. Deus e o homem, perfeita união. Nada é tão novo e nada é tão velho. A vida e os seus mistérios, de um homem uma cruz, vida e luz. Jesus, o Cordeiro de Deus, levanta-se o sol, põe-se o sol, e a sua origem retorna novamente. O que nos resta se não retornarmos aos princípios? Deus e o homem, perfeita união. O que nos resta se não retornarmos aos princípios? Deus e o homem, perfeita união. Senhor nosso Deus e Pai, temos ouvido, temos lido, temos recebido a Tua Santa Palavra. Temos conhecido o Teu querer que a nós é revelado através desta palavra. Temos reconhecido em nós o pecado que nos afasta do Senhor.
E humildemente, ó Pai, nós confessamos a Ti as nossas falhas, os nossos erros e tudo aquilo, Senhor, que tem causado separação entre nós e Ti. Queremos Te pedir, ó Deus, que não sejamos mais um crente ou um cristão qualquer. Queremos ser crentes e cristãos verdadeiros, na essência da palavra, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Ó Pai, queremos ter a mente do Teu Filho Jesus a nos guiar os passos. Queremos ser totalmente dominados e controlados pelo Teu Santo Espírito. Por isso clamamos pela Tua misericórdia. Venha até nós com o Teu toque poderoso, com a unção do Teu Santo Espírito, queimando e tirando de nós, nos purificando de todo o nosso erro, de todo o nosso desejo carnal, de todas as paixões mundanas que atrapalham, ó Deus, a nossa relação com o Senhor. A obra da carne, nós queremos abandoná-las e nunca mais, ó Pai, retornarmos a ela. Nós conhecemos no passado um grande amigo, e este amigo se faz presente hoje, que é o Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, voltar a ter uma relação íntima com o Teu Filho Jesus. Uma relação diária de amor, de respeito, de temor ao Senhor. Buscamos de Ti esta sabedoria, da forma como temos aprendido através da carta do Teu servo Tiago, que nos diz que se alguém necessita de sabedoria, basta pedir a Deus que a todos dá. Necessitamos desta sabedoria, Deus. Necessitamos desta sabedoria para que o sofrimento, ao nos alcançar, seja, ó Pai, em paralelo, revidado pela esperança e pela Tua graça que nos alcança. Para que nós não caiamos na tentação de achar que está tudo perdido e que não há solução, mas que a Tua maravilhosa graça se renove com a Tua misericórdia diariamente em nós, para reconhecermos que contigo há sempre solução, porque o Senhor tem nos acompanhado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem revigorado as nossas forças. Que seja assim, ó Deus, na vida de cada um de nós, na vida de cada um dos nossos familiares, na vida, ó Pai, em especial daqueles que ainda não Te conhecem. Converte, ó Deus, os corações a Ti. Faça aquilo, ó Pai, que somente o Teu Santo Espírito pode fazer. Nós somos apenas instrumentos, humildes servos do Senhor, mas Tu, ó Deus, és o Senhor Todo-Poderoso, aquele que faz o maior dos milagres, transformar o coração de pedra num coração de carne, num coração, ó Deus, humanizado pela Tua palavra, de volta, ó Deus, àquela relação de perfeita união contigo, que foi ali criada no Jardim do Éden. Obrigado, ó Deus, pela ação do Teu Filho Jesus por nós. Obrigado, ó Deus, porque nele não há pecado algum e não havia, e ainda assim ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados e lavados pelo Seu sangue. Receba a nossa gratidão. Receba, ó Deus, o nosso compromisso de querermos ser mais santos a cada dia. O nosso voto, ó Pai, de querermos nos dedicar mais ao Senhor. E venha, ó Pai, nos despertar para cumprirmos estes votos. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bendito
ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, do menor até o maior. Repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre os desanimados, trazendo a alegria da tua salvação, sobre os que sofrem, trazendo esperança. Sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos. E sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de adorá-lo. Agradecemos ao Senhor Deus pela tua vida e pela tua família. Pedimos ao Senhor que continue a trabalhar em nossas vidas, nos moldando segundo o seu querer, para que cada vez mais sejamos parecidos com Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso mestre. Uma ótima semana para você na presença do Senhor. Compartilhe este vídeo, compartilhe a palavra do Senhor, para que as pessoas possam ouvi-la e para que elas possam ser convertidas pela ação miraculosa do Espírito Santo.